Obcecar alguém é mais do que atraí-lo. É tocar algo tão profundo, tão inconsciente, que a própria razão parece desaparecer. Quando um homem se torna obcecado por você, não é apenas seu corpo que o chama, mas um mistério que ele não consegue decifrar. Jung dizia que a alma busca no outro aquilo que está perdido em si mesma. E é justamente isso que acende a obsessão, o reconhecimento inconsciente de uma parte esquecida, um reflexo oculto da própria alma. Mas atenção, isso não se trata de manipulação. Trata-se de compreender as forças invisíveis que regem o desejo humano. Este vídeo vai revelar 7 elementos que acendem essa faísca no inconsciente masculino. E não são truques externos, são atitudes internas, arquétipos, chaves que ativam projeções profundas, mexem com a sombra e convocam a ânima do homem, sua parte feminina reprimida. Você vai entender como sua presença, quando enraizada em si mesma, pode virar espelho e labirinto ao mesmo tempo. A promessa é clara. Ao final dos 10 blocos, você não só saberá o que faz um homem se tornar obcecado por você, saberá como sustentar esse magnetismo de forma autêntica sem se perder de si. A chave está em 3 palavras: mistério, autonomia e espelho. Essas 3 forças agem como um campo magnético invisível que prende o olhar, confunde a mente e atrai a alma. Mistério desafia, a autonomia o respeita e o espelho obriga a se confrontar. O que torna essa chave tão poderosa? Pense numa represa. A água represada não desaparece, ela ganha força. Quando você não entrega tudo, não explica demais, quando deixa espaços, o inconsciente do outro preenche com desejo. Isso é mistério. A autonomia é o que impede que ele a domine, porque só se obceca por quem não se pode controlar. E o espelho é o ponto mais delicado. Quando você reflete o que ele tenta esconder, ele não consegue desviar o olhar. Nos próximos blocos, vamos mergulhar em cada uma dessas 7 coisas com profundidade. Vamos explorar imagens interiores, fazer exercícios simples e entender o papel da sombra e da projeção na formação de vínculos obsessivos. Prepare-se para olhar para si mesma com outros olhos, porque no fundo, o que torna alguém inesquecível é o quanto ela carrega de si mesma e não do outro. Todo homem carrega dentro de si uma imagem ideal do feminino. Jung chamou essa imagem de ânima, um arquétipo poderoso que atua como filtro inconsciente. Quando você toca essa ânima, algo dentro dele desperta. Ele não entende o porquê, mas sente que precisa estar perto. E não é você, exatamente. É o que você representa, um fragmento de sua alma que ele ainda não conheceu. Para que isso aconteça, você precisa ativar um campo simbólico, uma presença que fale mais do que palavras, que ressoe com algo antigo dentro dele. E a primeira das 7 forças que despertam a obsessão é a autenticidade misteriosa. É quando você não se molda para agradar, quando sua essência não pede licença para existir, quando seu silêncio carrega mais peso do que 1000 promessas. Esse tipo de presença não se constrói com fórmulas, mas com consciência. Por isso, se você quer descobrir em que estágio da sua jornada amorosa está e o que está bloqueando a chegada do verdadeiro amor, faça o quiz gratuito sobre vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. Ele vai revelar padrões escondidos que talvez estejam fazendo você repetir histórias que não escolheu viver. E se você sente que está pronta para viver um amor que te reconheça de verdade, comente agora: eu aceito o amor. O universo só entrega aquilo que você declara estar pronta para receber. Dizer isso é mais do que um comentário.
É um ritual simbólico, uma abertura, um chamado silencioso que começa em você. Voltemos à chave da autenticidade misteriosa. Pense na lua. Ela nunca grita, mas é impossível ignorá-la. Sua força vem da sua natureza, não do esforço. Quando você vive com presença, com verdade, com silêncio cheio de sentido, você se torna um espelho, onde ele vê sua própria alma em pedaços. E isso o consome, porque não há nada mais hipnotizante do que alguém que não precisa de ninguém, mas escolhe estar ali. A segunda força que acende a obsessão é a imprevisibilidade consciente. É o oposto do que aprendemos. Agradar, ser constante, previsível. Mas a psique não deseja o que é óbvio, ela deseja o que provoca. Jung falava que tudo que é vivo se movimenta entre opostos. O desejo nasce dessa tensão. E quando você é imprevisível de forma autêntica, você ativa essa tensão. Você se torna enigma. Ele não sabe o que esperar, e isso o mantém acordado. Ser imprevisível não é agir de forma caótica. É ser múltipla. É não caber em um molde. É não responder sempre da mesma forma. Às vezes você ri, outras silencia. Às vezes avança, outras se recolhe. Isso confunde o ego dele, que busca controle, mas atrai sua alma, que busca transformação. Porque o inconsciente masculino está acostumado com padrões, com repetições. Quando você quebra isso, ele sente algo novo, incômodo, magnético. Imagine um labirinto. Ele entra achando que conhece o caminho, mas a cada passo encontra uma nova curva. Isso é você. E ele quer decifrar. Ele precisa entender, mas você não está ali para ser entendida, está ali para ser sentida. Essa é a diferença entre uma relação morna e uma presença que domina o pensamento dele noite e dia. Mas para sustentar essa força, é preciso um centro interno, uma raiz. Sem isso, a imprevisibilidade vira instabilidade. E o que mantém seu magnetismo não é o jogo, é a inteireza. É saber quem você é, mesmo quando o outro não entende. Quando você habita suas várias faces com tranquilidade, você vira espelho da própria alma dele, que também é feita de contradições. Essa força faz ele se perder e, ao mesmo tempo, querer se encontrar em você, porque você representa aquilo que ele ainda não acessou em si mesmo, e isso para o inconsciente é irresistível. Não é escolha racional, é impulso arquetípico. Obsessão nasce quando a alma sente que há algo ali que pode completá-la, mesmo que doa. A terceira força que gera obsessão é a presença silenciosa. Vivemos numa era de excesso, de palavras, de imagens, de estímulos. Mas o que marca não é o volume, é o impacto. E nada impacta mais do que uma presença que sabe ficar em silêncio sem se anular. Jung dizia que a alma se comunica em símbolos, e o silêncio é o símbolo mais potente do mistério. Quando você cala com intenção, você fala direto com o inconsciente. Essa presença silenciosa não é omissão, é densidade. É quando você está ali inteira, mas não se explicando, não se justificando. É quando seu olhar diz mais do que qualquer frase pronta. Quando você escuta sem julgar, observa sem ansiar, respira sem se apressar. Isso desconcerta, porque ele está acostumado a relações que gritam, e você apenas existe. E surpreende. Ele quer entender o que está por trás do seu silêncio. Ele quer invadir, decifrar, dominar, e não consegue. Essa é a força da alma madura. A mulher que não precisa se provar, que não corre atrás, que carrega consigo um tempo próprio. Quando você não se apressa,
Você dita o ritmo. Você não corre para manter o interesse dele. Você faz com que ele desacelere para te alcançar. E isso muda tudo. Ele começa a dançar no seu compasso. A presença silenciosa é como o fogo baixo. Não queima rápido, mas cozinha profundo. É nela que nasce o desejo contínuo, aquele que não se esgota, porque o mistério não está no que se revela, mas no que permanece escondido, mesmo quando tudo parece à mostra. Se isso faz sentido para você, comente agora: eu aceito o amor. É um gesto simples, mas tem peso simbólico. Quando você declara, você ativa um novo campo de realidade. O inconsciente entende que você está pronta. E só recebe amor quem se permite amar. A quarta força que desencadeia a obsessão é a contradição encarnada. Não qualquer contradição, mas aquela que nasce da complexidade legítima de ser mulher. Quando você é forte e sensível, racional e intuitiva, doce e firme, tudo ao mesmo tempo, você se torna indecifrável. E o indecifrável para o inconsciente masculino é como uma esfinge. Ele sente que há uma verdade ali, mas não sabe qual. E essa dúvida o prende. Jung mostrou que toda alma busca totalidade. O homem, ao projetar em você essas qualidades aparentemente opostas, não vê apenas uma mulher, vê a chance de acessar sua própria totalidade. Mas isso só acontece quando você não tenta resolver essas tensões internas, e sim habitá-las. Você não precisa escolher entre ser vulnerável ou assertiva. Você pode ser as duas, e é exatamente isso que o confunde. Porque o ego dele espera coerência, mas a alma dele busca verdade. Essa força age como um espelho fragmentado. Cada vez que ele olha para você, enxerga uma faceta diferente. E isso mantém em movimento. Ele pensa em você pela manhã, tentando lembrar a sua doçura. À noite se inquieta lembrando da sua firmeza. Durante o dia, busca entender como alguém pode ser tão lógica e tão mística ao mesmo tempo. Isso se torna uma obsessão, a tentativa de unir todas as imagens numa só, sem perceber que essa multiplicidade é, em si, o encanto. Mas atenção, essa contradição só é magnética quando vem de dentro, quando é autêntica. Se for forçada, vira ruído. Se for consciente, vira arte. E aqui está o ponto. Uma mulher que encarna suas contradições com tranquilidade transmite liberdade. Ela diz, sem palavras, eu sou muitas e não peço desculpas por isso. Isso convida o outro a se permitir também, a se perder, a mergulhar. Essa força o desorganiza, porque ele nunca sabe qual versão sua vai encontrar. Mas, ao mesmo tempo, tudo em você parece coerente em um nível mais profundo, no nível da alma. E é isso que o prende. A sensação de que há algo verdadeiro, mas impossível de controlar. Ele não quer apenas você. Quer entender o que você é. E quanto mais tenta, mais se perde. Mais deseja, mais se aproxima do que o transforma. A quinta força que torna um homem obcecado por você é a ressonância emocional profunda. Não se trata de ser compreensiva ou empática nos moldes comuns. Trata-se de tocar emoções que ele mesmo não sabe nomear. Jung nos ensinou que o inconsciente se manifesta em imagens, emoções e símbolos. Quando você acessa uma camada emocional que ele ainda não havia explorado, você se torna canal de algo maior. Você se torna um portal. A maioria dos homens cresceu desconectada do próprio mundo interno. Ensinaram-nos a negar a dor, camuflar a vulnerabilidade, esconder a tristeza. Então, quando ele encontra alguém que não só permite essas emoções, mas que as evoca com presença, ele se desarma. Não entende o motivo, mas sente que contigo pode respirar diferente. E isso não se esquece. A ressonância emocional acontece quando você valida sem absorver, acolhe sem carregar, sente sem dramatizar. Sua presença vira campo onde ele entra em contato com sua parte perdida, a parte que sente. Isso pode ser aterrorizante e, ao mesmo tempo,
viciante. Ele se vê vulnerável e no lugar de julgamento encontra espaço. No lugar de respostas, encontra silêncio habitado. No lugar de cobrança, encontra visão. Essa força não exige esforço, ela exige presença. Você não precisa entender cada nuance da psique masculina para tocá-la. Precisa apenas estar conectada à sua própria sensibilidade, aos seus próprios sentimentos. Porque só quem sente profundamente pode provocar sentimentos profundos no outro. A profundidade emocional não se ensina, se transmite. Mas aqui há um ponto sutil. Não confunda ressonância com salvação. Você não está ali para curar a dor dele. Está ali para ser espelho. Se ele enxerga algo em você, é porque já existe dentro dele, apenas adormecido. Quando você sustenta sua própria profundidade, ele sente que também pode mergulhar. E a alma dele clama por isso, mesmo que o ego resista. Essa força é como um rio subterrâneo. Não se vê na superfície, mas escava lentamente. E quando menos se espera, transborda. Ele começa a sonhar com você, pensar em você em momentos aleatórios, se emocionar sem entender o porquê. Não é você exatamente, é a parte dele que você desperta. E quanto mais ele tenta controlar, mais se afunda nesse rio interno que leva até você. A sexta força que acende a obsessão é a soberania sexual. E isso não tem nada a ver com se expor ou performar. Tem a ver com uma energia que emana do seu corpo quando você está conectada à sua própria vitalidade. Jung via o sexo como uma linguagem da alma, uma ponte entre o consciente e o inconsciente. Quando essa energia é vivida com presença e consciência, ela se torna irresistível, não pelo que oferece, mas pelo que evoca. Essa soberania é sutil, está na forma como você ocupa o próprio corpo, como se move, como respira, como olha. É uma energia que não implora, não seduz, convida. Que não se entrega por carência, mas por escolha. Que não precisa do outro para se sentir viva, porque já transborda a vida. Isso mexe profundamente com o inconsciente masculino, porque o coloca diante de uma mulher que não busca aprovação, mas experiência. Imagine um campo magnético. Quanto mais você se reconecta com o seu corpo, com o seu prazer, com a sua natureza instintiva, mais esse campo se intensifica. Você não precisa tocar para que ele sinta, não precisa falar para que ele perceba. A energia sexual é a linguagem não dita mais potente que existe. E quando ela é vivida com soberania, vira feitiço. Não por manipulação, mas por presença crua, viva, pulsante. Se você quer saber como sua energia amorosa está atuando hoje, se está bloqueada, dispersa ou ativa, faça o quiz gratuito sobre vida amorosa. Está no link da descrição do vídeo. São poucos minutos, mas pode abrir um espelho profundo sobre você mesma. E se essa força te toca, comente agora: eu aceito o amor. Porque o universo não responde a desejos confusos. Ele atende declarações firmes. E declarar é assumir. Você está pronta para ser amada de verdade? Essa soberania não grita. Ela é percebida no silêncio entre as palavras, na pausa entre os gestos. Quando você se reconecta com sua natureza sexual como fonte de poder e não de barganha, você se torna inesquecível. Porque o que prende um homem não é o que você mostra, é o que ele sente e não sabe explicar. A alma dele reconhece a sua como algo que pulsa além do controle, e isso o atrai como um animal sedento encontra o rio. A sétima e última força que transforma a atração em obsessão é a visão de futuro silenciosa. Pode parecer paradoxal, mas o que mais prende um homem não é a promessa explícita de um futuro juntos, é a sensação quase imperceptível de que com você ele poderia ser um homem melhor,
Jung dizia que o processo de individuação exige um outro que nos espelhe, nos desafie e nos convide ao crescimento. Quando você desperta essa imagem dentro dele, você se torna mais do que desejo, você se torna direção. Essa força não se comunica com palavras, ela se revela em pequenos gestos, na forma como você se posiciona, nas escolhas que faz, nos limites que impõe. Quando você tem clareza sobre o tipo de vida que quer viver, mesmo sem falar disso, ele capta e começa a se imaginar ao seu lado, não porque você o convenceu, mas porque algo dentro dele foi convocado a evoluir. E isso gera apego, admiração, fascínio. Mas há um detalhe: essa visão precisa ser silenciosa. Quando verbalizada demais, perde o poder. O inconsciente não responde a lógicas, responde a atmosferas. Se você vive com propósito, com profundidade, com intencionalidade, ele sente. Sente que estar com você não seria apenas prazeroso, seria transformador. E é isso que o prende, a sensação de que você é um portal para algo maior do que ele mesmo. A visão de futuro silenciosa também impõe uma tensão. Ele sabe que se não crescer, te perderá. Porque você não espera, não estagna, não se apequena para caber em promessas vazias. Isso cria um desejo constante de se provar digno, não por competição, mas por impulso existencial. Você se torna bússola, e ninguém esquece quem o fez reencontrar seu próprio norte. Essa força final fecha o círculo. Todas as outras, mistério, autonomia, espelho, imprevisibilidade, presença, soberania e visão, apontam para ela. Porque, no fundo, um homem se torna obcecado não por quem o agrada, mas por quem o transforma. Não por quem se molda, mas por quem revela. E quando você vive em alinhamento com essa visão interna, você não precisa mais correr atrás. O tempo trabalha a seu favor. Agora que você conhece as 7 forças que despertam a obsessão, mistério, autonomia, espelho, imprevisibilidade, presença, soberania e visão, é hora de integrar tudo isso. Mas não como uma estratégia externa, e sim como uma forma de existir. Jung dizia que o processo de individuação é a jornada de tornar-se quem se é. Quando você vive essas forças, você não apenas atrai, você se alinha com o seu próprio centro, e isso muda tudo. É aqui que muitas mulheres se perdem, tentam aplicar fórmulas, repetir gestos, seguir regras. Mas o que realmente prende alguém não pode ser copiado, precisa ser incorporado. Precisa nascer de dentro. Quando você vive a sua verdade, algo se ordena ao redor. O universo começa a conspirar. As pessoas certas aparecem, os vínculos errados se desfazem. E o amor, esse amor que você deseja com tanta força, encontra o caminho até você. Se você quer entender como essas forças estão atuando hoje na sua vida, onde estão ativas, onde estão bloqueadas, faça o quiz gratuito sobre vida amorosa. O link está na descrição do vídeo. Ele vai te mostrar com clareza onde sua energia está fluindo e onde precisa de ajuste. E se você sente que esse conteúdo falou diretamente com sua alma, comente agora: "Eu aceito o amor". Esse pequeno gesto é um símbolo poderoso. Ele diz ao universo que você está pronta para receber, não mais pela metade, não mais se anulando, mas inteira, consciente, viva. Esses 7 elementos não são ferramentas de manipulação, são expressões da sua inteireza. Quando você habita cada um deles com autenticidade, o outro não tem escolha. Ou se aproxima ou se afasta, mas nunca fica indiferente. Porque a mulher que vive sua verdade torna-se inesquecível, e não há nada mais sedutor do que alguém que sabe quem é e não abre mão disso por ninguém. Tudo o que você ouviu até aqui não é sobre ele, é sobre você. Porque, no fundo, a obsessão que prende, o desejo que consome, a presença que marca, tudo isso nasce do seu nível de consciência.
Jung nos ensinou que só atraímos aquilo que já está, de alguma forma, dentro de nós. O outro é sempre espelho, sempre convite, sempre reflexo. Você não precisa correr atrás do amor, nem implorar por atenção. Precisa sim olhar para dentro e ver o que ainda está adormecido. Quais dessas 7 forças você já carrega com naturalidade? Quais ainda estão sufocadas por medo, por culpa, por velhas crenças? O processo de tornar-se magnética começa com a coragem de se ver, de se assumir, de se escolher. Obcecado ou não, o homem que realmente importa será aquele capaz de reconhecer sua profundidade sem tentar reduzi-la, que enxergará o mistério sem querer dominá-lo, que sentirá sua presença, não como ameaça, mas como um chamado. Esse homem só chega quando você já não está mais disposta a se perder de si mesma. A obsessão, quando bem compreendida, não é fim, é sinal. Ela revela que houve um encontro de almas, mesmo que inconsciente. Mas o que mantém esse laço não é o jogo, é a verdade. A mulher que conhece sua luz e sua sombra, que dança com ambas, que escolhe o amor sem se apagar, essa mulher não apenas atrai, ela transforma. No fim, você não veio aqui para ser escolhida, veio para despertar. E ao despertar, se torna o próprio centro de gravidade. Tudo o mais, inclusive o amor, começa a orbitar ao redor disso.